Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, amigos. Meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto de Birama. E hoje, dando continuidade à sequência de vídeos que estamos fazendo, hoje vamos falar sobre a virtude teologal da fé. O que seria a fé? A fé é o motor que faz com que nós tenhamos desenvolvimento especial em crer em Deus, para que podemos ter a providência divina em nossas vidas. E a partir desta revelação, nós consigamos ter a graça que Deus quer nos dar. E este ciclo continua, e assim faz parte a nossa evolução espiritual, o nosso contato direto com Deus. Vamos ver o que diz o Catecismo da Igreja Católica, falando sobre a virtude teologal da fé, no item número 1814. A fé é a virtude teologal pelo qual cremos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. A fé é o simples fato de crer em tudo o que Deus falou e revelou ao mundo, e que a Santa Igreja colocou também à disposição, pois afinal tudo que a Igreja Católica faz é baseado na vontade de Deus. Podemos citar Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz o seguinte: o justo viverá pela fé. A fé é viva, ela age pelo amor. Podemos citar alguns exemplos de algumas pessoas que tiveram a fé como a forma de vida desejada que Deus quis. Podemos citar aqui, no item número 144 do Catecismo da Igreja, que fala o seguinte: obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, por liberdade, por livre escolha, submeter tudo ao que Deus nos ensina. Visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Aqui nós podemos citar os dois exemplos conforme nós estávamos falando antes. O modelo desta obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é a sua mais perfeita realização. Abraão, o pai de todos os crentes, simplesmente acreditou nas Escrituras e fez o que Deus pediu sem contestar. Podemos citar aqui como exemplo Hebreus, capítulo 11, versículo 8, que diz o seguinte: pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde iria. Ele simplesmente acreditou no que Deus falou e seguiu o seu caminho. Abraão também, assim, realiza a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. Podemos citar aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidade que não se vê. Em Romanos capítulo 4, versículo 3, também fala sobre Abraão, a fé que ele teve. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi levado em conta como justiça. Já Maria, a bem-aventurada que acreditou, também teve a sua vida totalmente devota a Deus, tendo na segunda pessoa da Trindade Jesus Cristo, seu Filho.
Podemos citar também como exemplo de que Maria foi a santidade em pessoa, principalmente na busca da fé, citando a passagem de Lucas capítulo 1, versículo 38, que diz o seguinte: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela simplesmente acreditou e cumpriu com o que Deus pediu, sem contestar. Também podemos citar um testemunho de fé de Maria, que ela teve, tão profundamente colocado em seu coração, quando Isabel a saudou. Podemos olhar como o capítulo de Lucas, capítulo 1, versículo 45, que diz o seguinte: Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Ela sabia de tudo que estava por vir e acreditou sem contestar. Voltando a falar a questão da fé em si, temos o item 1815 do Catecismo que também continua a falar sobre a fé. O dom da fé permanece naquele que não pecou contra ela, mas uma fé sem obras, meus amigos, é uma fé vazia. Nós temos que alimentar a nossa fé através da esperança e do amor. O discípulo de Cristo, aquele que acredita em Cristo, também tem que tê-lo como exemplo. Assim, dando um exemplo bem prático da importância do testemunho de o testemunho de fé a todos que nós acreditamos. O testemunho, assim como Cristo fez diante de Pôncio Pilatos durante o seu julgamento. Podemos citar a passagem que diz: Não te envergonhes de testemunhar a favor de nosso Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, também diz: A consciência irrepreensível diante de Deus e dos homens, todos nós devemos manter. É através do seu testemunho que nós vamos fazer a nossa fé, tanto individual como em comunidade, crescer. O item 1816 também diz o seguinte: o discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas deve também professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Isto é importante, meus amigos, porque só a partir daí nós podemos mostrar ao próximo, sem a necessidade de nos vangloriar, mas sim de alertar a todos o verdadeiro caminho da fé. Para finalizar, eu gostaria de falar para vocês a passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, que diz o seguinte: Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos praticar a nossa fé, para que juntos nós tenhamos a revelação divina e a partir daí recebemos as graças necessárias que Deus nos quer. Obrigado a todos e até.